Gente, agora eu vou encher as garrafinhas balão. Eu vou colocar jujubas dentro dela, essas jujubas aqui. Eu não vou separar por cor, porque o balão ele tampa tudo, tá vendo? A garrafinha fica toda tampada. Então eu vou colocar coloridinha mesmo as jujubas aqui dentro dessas garrafinhas. Gente, eu enchi agora as caixinhas acrílicas, leitosas. Eu tenho 16 caixinhas, 5 de peteca, 5 de aviãozinho e 6 de trenzinho. E eu enchi elas com bombom serenata. Eu coloquei um bombonzinho dentro de cada caixinha dessa. E elas vão ficar assim, com bombom serenata mesmo. Então eu vou encher mais aqui, depois eu volto para mostrar mais. Então, meninas, agora eu enchi os contêineres, são 12 contêineres. E dentro deles eu coloquei 2 bolinhas dessa daqui de chocolate. E coloquei 4 marshmallows desse aqui, que é os marshmallows de carrinho. Então eles ficaram assim, ó. Coloquei 2 carrinhos embaixo, 2 em cima e 2 bolinhas de chocolate. Porque o container tá escrito brinquedos do Benjamin, né? Então eu queria colocar alguma coisa relacionada a brinquedos assim, então eu escolhi o marshmallow de carrinho e a bolinha. Então assim ficaram os containers, tá? Meninas, eu enchi agora os carrinhos, esses carrinhos de plástico aqui. Aí dentro deles eu coloquei uma jujuba e 2 bolinhas dessa de chocolate. Ele parece que cabe mais coisa, eu tentei colocar balinha e chiclete, mas na hora que fecha aqui, ó, a gente não consegue fechar. Tem que ser só um lado mesmo, rechear só um lado mesmo. Então eles ficaram assim, só com a jujuba e com essas 2 bolinhas aqui de chocolate, tá? São 12 carrinhos. Então assim ficaram os carrinhos. Eu amarrei essa tagzinha aqui com carrinho, lacinho. E assim ficaram eles. Eu enchi agora os balõezinhos com cestinho. Aí no baldinho do balão eu coloquei um saquinho assim com 6 balinhas de coco. E passei esse araminho aqui, ó, pra vedar o saquinho. Aí ficou 6 balinhas dentro e eu tô colocando eles aqui dentro dos potinhos, tá? Então, um pacote de bala de coco eu usei quase a metade dele. Sobrou um tanto assim. Ainda tem bastante balinha ainda. Então, assim ficaram os balõezinhos, tá? Com um baldinho, com bala de coco. Então, meninas, agora eu enchi as bolinhas, né? Essas esferas aqui de acrílico. Eu enchi elas com um suspiro. Eu tinha falado no vídeo que eu queria enchê-las com algodão doce, porque aqui tá escrito nuvem doce, né? Então a intenção era de colocar algodão doce. Só, gente, que sobrou um pacotinho de suspiro ainda fechado. Então eu resolvi encher com suspiro mesmo. Não vou comprar algodão doce para colocar. E mesmo porque eu teria que colocar esse algodão doce à noite, no dia antes da festa, porque ele murcha, né? Ele vai secando se ele não estiver bem embaladinho na sacola. Então eu preferi colocar o suspiro mesmo, achei mais prático e ficou bonitinho, ficou com um efeito bonitinho, ficou branquinho, do jeito que eu tava querendo mesmo, que fosse alguma coisa branca. Mas aí vai ficar assim mesmo com suspiro, tá? Então eu vou continuar aqui enchendo, já já eu volto. Oi, meninas. Então agora eu enchi as caixinhas travesseiro de acetato e eu enchi 15 delas. Eu enchi com essa bala gomete, que é Delicat, né? Com esse pacote aqui de 700 gramas, deu pra mim encher 15 caixinhas de acetato. E as outras 7 caixinhas, que eu tenho 22, as outras 7 eu enchi com jujuba. Então ficou assim, ó. Essas daqui ficaram com as gomete. Elas ficam bonitas, né? Coloridas. E as laranjas aqui eu enchi com jujubas. Então ficaram assim as caixinhas. Então, meninas, agora eu enchi as latinhas. São 30 latinhas. Eu enchi essas daqui, ó, que elas são mais altinhas. Com esse colorete aqui, na cor amarela. Deu pra mim encher 10 latinhas dessa. E 10 dessa verdinha aqui, né? Na verdade ela é amarela. E 10 dessa daqui, que ela é mais baixinha, essa. Então, um colorete deu pra mim encher 20 latinhas. E 22, 24, 26 latinhas. Deu pra mim encher um pacotinho de colorete. E 4 latinhas eu enchi com um colorete azul.
Eu abri ele aqui e enchi com o colorete azul, tá? Então, um pacote de colorete deu para encher 36 latinhas. Então, é isso, meninas. Meninas, eu enchi agora os trenzinhos de acrílico. Eu coloquei 3 marshmallow em cada um deles. Eles ficaram assim, ó, todos amarelinhos. E eu enchi 12 trenzinhos com 3 marshmallow cada. E sobrou 2, 4, 6, 7 marshmallow desse pacote aqui. Então, deu para encher os 12 potinhos e sobrou 7 marshmallow ainda, tá? Meninas, eu enchi agora os aviõezinhos. Os pequenininhos eu coloquei um bombom dentro desse azul aqui. Coube certinho um bombom dentro. E os maiores eu coloquei 2 bombons desse azul e 3 balas dessa azul aqui da Sonhari. Então ficou assim, ó. Os grandes com 2 bombons e 3 balas e o pequenininho com um bombom dentro. A câmera não tá querendo focar, mas eles ficaram assim. Eu enchi agora os carrinhos de acrílico. Eu enchi eles com essas balinhas de açúcar redondinha. Eu usei um pacote dessa balinha, que é esse aqui, ó. Um pacote dele de 500 gramas. Eu enchi 12 carrinhos. Um pacote deu certinho para encher 12 carrinhos, tá? E os carrinhos grandes eu coloquei 2 serenata e 3 balas, dessa bala aqui da Sonhari. Meninas, eu enchi os peões. Aí eu enchi com essas balinhas aqui de açúcar amarelinha. E eles ficaram assim, ó. São 12 peões, tá? Eu queria encher com a bala amarela mesmo, para dar um realce no azul. Então, assim ficaram os peões. Eu gastei menos de meio pacotinho dessa balinha para encher os 12 peões. Meninas, minha prima me deu um pacotinho com 10 balinhas dessa daqui. Então, eu coloquei essas balinhas de açúcar amarelinha nelas. Eu não vou colocar mais nada, eu acho que tá bom. Vai ficar assim mesmo, as balinhas. E aí, eu tive que passar um durexzinho nela aqui, porque ela não fecha. Só pra dar um charmezinho lá na mesa mesmo. Então, ficaram 10 balinhas essa daqui com essas balinhas amarelas. Eu enchi as 27 bolsinhas aqui com os personalizados, né? Igual eu falei pra vocês, que eu ia deixar 6 personalizados de cada na mesa. E o restante eu já ia colocar nas bolsinhas já pra facilitar pra mim. Aí lá na hora da festa eu só vou colocar as caixinhas de papel, porque elas eu fiz 6 de cada. Então, elas eu não vou colocar aqui na bolsa agora. Eu vou colocar lá na festa, quando terminar a festa. Eu coloco 2 caixinhas de papel, né, em cada bolsinha dessa. E mais a marmitinha de docinho e mais o potinho de papinha. Então, meninas, aqui tá as caixinhas. Todas as caixinhas guardadas assim na sacolinha que eu tinha guardado. E eu abri todas aqui na mesa. Eu vou encher elas agora, colocar os doces dentro. Depois eu vou colocar dentro dessa caixa aqui. Vou ver se cabe. E eu deixei os doces aqui, ó, separado. Aqui são os doces que sobraram, né? Que eu enchi todos os personalizados. Sobraram esses aqui. E eu vou tá colocando nas caixinhas, tá? Eu vou encher aqui, depois eu venho mostrando pra vocês como é que ficaram as caixinhas. Gente, eu tô gravando aqui, mas tem uma obra aqui do lado da minha casa e tá com barulho insuportável, mas eu tenho só agora pra mim encher essas caixinhas, então vocês vão ficar ouvindo esse barulho da obra aí, tá? Da obra que o vizinho tá fazendo ali. Então, gente, nessa caixinha aqui, pirâmide, eu coloquei 2 chicletinhos desse, 2 bolinhas de chocolate, 2 balinhas dessa e um batom. Couberam dentro dessa caixinha pirâmide, tá? Ela é bem pequenininha. E aí, ó, as outras que eu enchi tá aqui, as outras 5. Aí dentro daquele trenzinho, eu coloquei suspiro aqui dentro, coube 4 suspiros dentro do potinho. O trenzinho de tubete, eu coloquei 1 drops de jujuba dentro de cada tubete desse, dos trenzinhos, são 6 trenzinhos, 5 desse aqui. E da pirâmide são 6, tá? Então eu vou terminar aqui e depois eu volto.
Então, meninas, agora eu tô enchendo as caixinhas cone, né, com o helicóptero. Aí dentro dessas caixinhas eu tô colocando um pirulito desse, duas balas dessa e um chiclete. Aí tá ficando assim, ó, tá ficando bem cheinho, o pirulito tá lá no fundo. Aí ficou então um pirulito, duas balas e um chiclete, tá? Assim ficaram as caixinhas. São 5 caixinhas só dessa. E eu vou encher mais aqui. Meninas, eu enchi agora essas caixinhas sextavadas, que tem o menininho com a pipa. E dentro delas, gente, eu coloquei um carrinho desse aqui. Esses carrinhos tem balinha dentro. Eu não mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, porque eu já tinha guardado esses carrinhos aqui. E tem ele no caminhãozinho e tem ele no carrinho. Eu tenho outras coisinhas também, reloginho, cupcake, mas eu não vou usar não, vou usar só os carrinhos. Nessa festinha eu vou usar só os carrinhos. Então por isso que eu não mostrei pra vocês, tá? No vídeo de comprinha de doce, porque eu já tinha eles aqui. Então dentro dessas caixinhas eu coloquei um carrinho desse, 2 pirulitos, 4 balinhas dessa aqui, dessa verdinha, 3 balinhas dessa daqui de caramelo, ela é bem gostosa essa balinha, e 2 bolinhas de chocolate. Aí ficaram assim as caixinhas sextavadas. Então meninas, agora eu enchi as caixinhas sushi e dentro delas eu coloquei um carrinho desse de balinha também, 3 balas dessa de caramelo, 3 dessa azul, 3 chiclete, 2 bolinhas de chocolate e um pirulito. Elas ficaram assim, ó, bem cheinha. E eu vou fechar aqui e vou para a próxima caixinha. Meninas, eu enchi agora as caixinhas nuvens e dentro delas eu coloquei 5 balinhas dessa aqui verde. Elas não podem colocar muita coisa pesada, que elas são levinhas. 2 chiclete, 3 balinhas de caramelo, um pirulito e 2 bolinhas de chocolate. E elas ficaram assim, ó. As caixinhas de avião. São 6 caixinhas dessa. Então, vou enchendo aqui mais. Então, meninas, eu enchi agora as 6 caixinhas carrinhos. E nela ficou um saquinho assim de bala banana. Eu coloquei a bala banana aqui no saquinho. Coloquei 6 balinhas dessa verde e 2 chicletes. Então, cada caixinha ficou assim, tá? Meninas, eu tô enchendo agora essas caixinhas cubo e elas não estão ficando muito fechadas porque depois eu tenho que fazer isso aqui e elas ficam assim, né? De cabeça pra baixo. Aqui ela tá de cabeça pra baixo e aqui ela tá normal, do jeito que ela tem que ficar. E aí, gente, ela não tá segurando, mesmo com a fita dupla face. Então eu amarrei essa cordinha aqui pra ela firmar mais, aí assim ela não abre. Aí dentro dela, gente, eu coloquei 2 balas de caramelo, 3 bolinhas de chocolate, 2 pirulitos, 2 balas laranjinha e 3 balas dessa daqui azul. Aí elas ficaram assim, as caixinhas. Então assim que ficaram as caixinhas, são 6 caixinhas. Agora eu enchi as 6 caixinhas milk e dentro delas eu coloquei um caminhãozinho desse aqui, de balinha. Coloquei um chiclete desse, de bolinha, uma jujuba e 5 balinhas de caramelo. Aí a caixinha ficou assim. Aí eu amarrei e elas ficaram assim. Então assim ficaram as caixinhas milk. Então meninas, eu enchi os baleirinhos com o nomezinho dele. 8 baleiros, né? Eu enchi com confete, com esse confete de chocolate aqui. E sobrou um pouquinho dele. Deu pra encher 8 baleiros, sobrou um pouquinho. E eu também já tinha enchido algumas coisinhas com ele, as balinhas com ele. Então ficou 8 baleirinhos. E sobrou um pouquinho. Ficou assim, eu achei tão bonitinho esses baleirinhos. Então ficou assim os baleirinhos. Gente, as caixinhas de carrinho eu enchi com balinha de coco. Eu coloquei as balinhas de coco no saquinho e fechei e coloquei dentro dos carrinhos.
tá? Então os carrinhos ficaram com balinha de coco. Essas caixinhas, gente, de acetato com essas tampinhas estampadas de Lego, daqueles brinquedos Lego, eu coloquei nelas 4, eu coloquei jujubas, duas eu coloquei essa balinha aqui branquinha, e uma eu coloquei essa balinha amarelinha e a outra eu coloquei o confete azul. Que estava sobrando essas balinhas aqui, eu tinha essa caixinha aqui em casa, eu nem ia usar elas, mas aí eu resolvi usar e amarrei, só coloquei um lacinho nela para segurar a tampa. E aí estava sobrando essas balinhas, eu fui e coloquei e elas ficaram assim.